Hey everybody, how's it going? Aqui quem tá falando é o Guga. Aqui é a Vivian. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de partir o coração das pessoas, cara. Vamos falar sobre saudade. Pior elemento da vida de au pair. Nossa, essa foi profunda, cara. Pior elemento da vida de au pair. De fato, saudade é uma coisa que todo mundo gosta de passar, uma coisa que acaba se tornando um fato inevitável quando a gente vem viver num país diferente e passar 1 ou 2 anos longe da família, longe dos amigos que a gente conhece a longa data. É mais por conta disso que eu quis trazer a Vivi pra cá e a gente poder conversar a respeito de como que a gente lida com esse tipo de sentimento, que às vezes é complicado, né? Acho que porque eu tô agora meu segundo ano já, eu comecei mês passado meu segundo ano e a Guga tá aqui há 2 anos, então a gente sabe mais como que é, como que o clima fica, até na casa também, então vai cada vez fica mais difícil, mas também tem as fases, né? Então vai vamos passar pelas fases, Vai de cada pessoa, a gente vai passar por essas fases pra vocês poderem entender legal. Bom, como a gente já comentou em vídeos anteriores, quando você vem para os Estados Unidos, os sentimentos que você tem aqui, eles duplicam ou quase triplicam de acordo com o período sazonal que você está passando aqui nesse programa de intercâmbio, né? E é engraçado que, assim, tem vezes que em situações cotidianas que você, vamos supor, você ficaria triste no Brasil, aqui você fica muito triste, ou feliz, aqui você fica muito feliz, então são sempre esses extremos, sabe? Esses picos de sentimentos. Eu até vejo muita menina no Facebook, no grupão, perguntando como que a gente lida com a homesick. Eu sou muito apegada com a minha família, como que eu vou fazer, qual foi a experiência de vocês. Mas assim, vai de cada pessoa, porque eu cheguei aqui, eu não tive um pingo de homesick, eu fui sentir alguma coisa depois assim de 6 meses, que eu falei, putz, eu tô aqui sem minha família, sem meus amigos, sem ninguém. Mas no começo pra mim foi de boa, porque eu tava experimentando tudo novo, fui conhecendo mais gente. Então, vai de cada pessoa mesmo. É uma coisa que, por mais que você ache que tá preparado pra lidar, você nunca sabe quando vem. No meu caso, demorou um pouco pra eu assistir um homicídio, porque a minha experiência de au pair aqui, ela tá sendo maravilhosa. E, assim, uma hora ela vem e da forma que ela vem, você nunca sabe. Meu caso de saudade, acho que, assim, tirando a família, lógico, que eu sinto muita falta dos amigos, eu arrumei um namorado aqui, mas ele não é americano, então ele trabalha aqui como soccer coach, então todo ano ele tem que voltar para Inglaterra e renovar o visto. E ele fica por volta de 2 meses, mais ou menos. Então, conheci ele no passado, aí depois de 2 meses ele teve que voltar pra Inglaterra, então já foi um pouquinho, assim, difícil e tal. Mas agora ele tá indo de novo pra Inglaterra, e a gente tá junto faz 1 ano. Eu não sei o que vai ser de mim, porque eu tinha uma amiga, ela foi embora, porque a vida de au pair é assim, né? Você conhece muita gente, eles vão embora e você fica. É bem dessa forma. Então eu sou assim, o Google agora também vai embora daqui a pouco. Então, todo mundo que eu conheço vai embora. Caraca, mano. Muito triste, cara. Gente, tá foda, hein, mano? Tá todo mundo embora aqui, cara. Que isso. No meu caso, os meus sentimentos de saudade que eu tive aqui no meu período de au pair vem muito mais por conta do apego que eu tenho com a minha família no Brasil e também com os amigos de longa data, que eu sempre convivi com eles sempre estiveram próximos de mim nos períodos bons e ruins da minha vida no Brasil. E justamente quando você vem pra cá, você não tem mais esse tipo de suporte, né? Você não tem, por mais que você tenha um relacionamento bom com a sua host family ou não, é o tipo de coisa que você, vamos dizer, como tava antes, né? Você tinha o suporte de amigos e da família nesse período de turbulência que você passava na vida, e aqui você não tem. E por mais que você acaba conhecendo gente nova, não é a mesma coisa, né? Não é tipo, é o tipo de coisa que você tem que saber lidar. Esse sentimento da saudade, ele vai vir, ele vai bater, não vai pedir licença. Então a gente trouxe aqui, tipo, 3 dicas que, no caso, a forma como nós lidamos com saudade aqui nos Estados Unidos sendo au pair. Primeira dica, tenta não falar muito com a sua família. Eu sei que é difícil, no começo você vai falar um monte com eles, vai contar tudo pra eles, mas você vai ver que com o tempo, quanto mais você liga pra eles, mais difícil é, porque você vai ver que eles estão lá, eles estão todos felizes, lógico, eles continuaram a vida deles, eles estão comendo as comidas mais maravilhosas do Nossa, mundo. cara, comida do Brasil. Eles estão sempre te mostrando, nossa, olha que eu tô comendo coxinha. Então, o que vai acontecer é isso, você vai ligar pra eles, você vai ver que tá todo mundo lá, continua com a vida e vai ficar pior. Então, eu tento falar com a minha família 1 vez por semana. Eu acho que mais do que isso só faz mal pra mim. Bom, a outra questão que eu gosto de pontuar como
A dica número 2 é preparação. Você tem que vir sabendo que você vai sentir saudade. E você não vai saber a hora que ela vai bater. Geralmente, ela bate nos momentos que, vamos dizer, datas comemorativas, tipo festa de aniversário seu, ou Natal, datas de Páscoa, datas que pode até ocorrer aqui na família que você mora, eles não comemoram. Por exemplo, a minha família, eles são judeus e eles não comemoram o Natal. E Natal, pelo menos da minha família, sempre foi um evento grande, um evento que a gente reunia todo mundo pra poder confraternizar. E era um momento que eu adorava. E faz tempo que, cara, faz 3 anos que eu não sei o que é Natal, cara. Porque eu vim pra cá em 2013, né, dezembro de 2013, aí 2014, esse ano também não vai ter Natal. E aí é só então em 2016. Caraca, velho, pode escrever. 3 anos sem ganhar presente? É, também. Mas não é nem do presente que eu sinto falta. Eu sinto falta da confraternização, entendeu? De família reunida, aqueles pratão de feijoada bonita assim, tá ligado? Aí a gente comendo, cara, é muito bom. Ficar todo mundo conversando depois da refeição. É, e ficar acordado, tipo, nossa, cara, era muito bacana. Até mesmo o Réveillon, que o Réveillon deles não é igual, tipo assim, tem as grandes cerimônias que você vê, tipo, em Nova York e tudo mais, mas não tem aquela tradição de comprar fogos de artifício, levar pra sua casa e você, tá ligado? Não tem aqui. Enfim, você tem que se preparar. Então você tem que saber que, já de antemão, antes até mesmo de você chegar aqui no Brasil, você tem que saber, mano, eu vou sentir saudade, você tem que saber moderar e controlar essas suas emoções, pra você poder passar por uma experiência de uma forma mais saudável possível. Não adianta se desesperar, porque a sua homesick, quando bater, você vai querer ir pra casa, vai querer comprar a primeira passagem pro Brasil de volta, mas não se desespera, porque vai passar. Isso, na verdade, ela já tá entrando na dica número 3, que esse sentimento de saudade, ele é passageiro. É uma coisa que é momentânea, ele vem, passa. E a outra questão também é que, assim, você tem que colocar na cabeça que você veio pra cá ser au pair, passar o período de 1 ou 2 anos pra poder viver essa experiência, sabe? Aproveitar a cultura americana. E vai ser um período que, assim, terminou au pair, acabou. Você não pode mais ser au pair. Assim, lógico que tem exceções, mas é um período que vai ser único na sua vida. Então você tem que saber, sabe? Tem que saber aproveitar e não deixar esse tipo de sentimento, né, atrapalhar essa experiência. A palavra tava fugindo. Vou dar uma dica minha agora. Boa. Tudo vale a pena. Tudo o que você passa aqui vale a pena. Porque a experiência que você tem, as oportunidades, eu acho que assim, no meu caso, eu nunca teria no Brasil. Eu nunca teria a oportunidade de vir pra cá e agora eu comecei a faculdade aqui. Então, assim, aguenta porque tudo vale a pena. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje. Eu trouxe aqui pro Operato Brasil hoje a Vivian Tabarin. Vivian, se apresenta aí pra galera te conhecer. Se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é ViTabarin, meu Facebook Vivian Tabarin. E eu fiz um vídeo de maquiagem, acho que vocês talvez me reconheçam. Eu postei uns 2 meses atrás, então se vocês quiserem assistir, o Guga vai colocar o link abaixo. Então, é isso. E também, se vocês quiserem estar me seguindo no Insta ou então no Snapchat, vocês podem dar uma acessada aqui também, vai estar o link na descrição. E é isso aí, belezinha? Tchau!